Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Fé Católica. Queremos agradecer imensamente a sua companhia na TV Kefas, a TV do Bom Pastor, uma obra de evangelização do Instituto de Missionários Leigos. De um modo muito especial, agradecemos também a todos aqueles que são colaboradores com esta obra, que ajudam a sustentá-la. A sua colaboração contribui com esta obra de evangelização. No programa de hoje, nós vamos refletir, dando sequência ao nosso programa sobre o mês da Bíblia, a reflexão acerca do livro do profeta Ezequiel. Nós queremos hoje trabalhar propriamente aquela parte que talvez seja mais conhecida do profeta Ezequiel, o capítulo 37, versículo de 1 a 14. Então vamos no programa de hoje refletir sobre esse texto do profeta, a visão dos ossos secos. Ezequiel, meus irmãos e minhas irmãs, afirma na visão que a mão de Javé, a mão de Deus, pousou sobre ele. Essa expressão aparece 7 vezes no livro de Ezequiel, e sempre que ela aparece é com a finalidade de introduzir um novo oráculo, uma nova ação de Deus. Ela vem acompanhada de uma conclusão comum. E vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, digo e faço, oráculo do Senhor. Capítulo 37, versículo 14. O texto de Ezequiel sobre os ossos secos é parte da profecia de esperança e de consolação dos israelitas. Pertence à segunda parte do livro de Ezequiel. Os ossos ressequidos indicam a situação de sofrimento, de abandono e de desesperança do povo no exílio. A sensação era de morte, de impotência, de um destino sem volta, como se estivessem condenados a uma escravidão num país estrangeiro, algo semelhante ao que ocorreu na escravidão no Egito. Nesse contexto, o profeta Ezequiel luta contra a situação de desespero e de falta de esperança entre os exilados. Ezequiel, meus irmãos e minhas irmãs, foi chamado a ser profeta da esperança, instrumento da ação de Deus no meio do povo. Na visão dos ossos secos, Deus o conduz, guia suas palavras e, na medida em que profetiza, vai se realizando aquilo que é dito. A palavra de Deus é uma palavra viva, que tem força de transformação. Ela se torna eficaz pela boca do profeta. Deus fala por meio do seu escolhido. Eu digo e faço. Assim está no capítulo 37, versículo 14. Isso é importante, porque no exílio o povo havia perdido tudo: terra, templo, rei, liberdade, nação, autonomia. Não lhe restava outra coisa senão a palavra profética, a palavra consoladora de Ezequiel. A visão dos ossos ressequidos acontece no vale, junto ao rio Cobar, o mesmo lugar em que Ezequiel havia recebido o seu chamado para a missão profética. A visão aponta para os ossos secos. Será que esses poderão escutar? Várias vezes, o povo foi chamado por Ezequiel de povo rebelde, de cabeça dura, por não escutar a palavra de Deus. A visão dos ossos ressequidos quer destacar que quando se escuta a Deus, tudo pode se transformar. Escutar a Deus é o caminho para a vida nova, uma nova criação. E assim como no livro de Gênesis, Deus diz, e o que Deus diz é feito, acontece também assim no livro do profeta Ezequiel. Na visão dos ossos secos, o profeta fala conforme a ordem recebida de Deus, e o que ele diz acontece, realiza. Primeiro os ossos se juntam, depois se enchem de carne, por fim recebem a pele que reveste os ossos, nervos e carne. Isso é sinal da presença de proteção de Deus junto de seu povo. Mas vejam bem, faltava ainda o essencial. Faltava o Espírito que dá a vida, ou seja, o sopro divino, a ruá, sobre os corpos, para serem revividos e formarem um grande exército.
Isso sinaliza que o povo estava como que morto, que o povo devia recuperar a esperança, colocar-se de pé, organizar a resistência, na certeza de que Deus é sua força, de que Deus é sua fortaleza. Por isso, várias vezes reaparece a promessa de saída do exílio, de libertação da escravidão, de que Deus irá operar um novo êxodo na vida dos exilados. Vale lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a profecia de Ezequiel veio a realizar-se pouco tempo depois que ele a anunciou. Temos hoje, à luz do texto bíblico, de identificar as situações que têm nos deixado como ossos secos, que têm nos deixado sem esperança. Situações como a fome, o desemprego, o trabalho semelhante à escravidão, a degradação da natureza, a violência e as forças de morte que imperam em nosso tempo. À luz da profecia de Ezequiel, somos chamados a ser profetas e profetisas da esperança no meio do povo de Deus. Deus quer nos levantar e conta conosco para essa missão. É por meio de nós que a palavra de Deus pode chegar às nossas comunidades, pode chegar aos mais afastados, pode chegar aos desanimados, para poder transformá-los de ossos secos em viventes. Esse é o sentido do neologismo usado pelo Papa Francisco de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja que se destina às periferias humanas, geográficas e existenciais. Temos a missão de primeirear, ou seja, de tomar a iniciativa, de sermos criativos, acordar a esperança e fomentar a união em nossas comunidades de fé. Quanto mais divididos, seremos mais facilmente dominados. É por isso que a segunda parte do capítulo 37 do livro de Ezequiel é destinada à busca de reconstrução da unidade do povo de Deus, unindo os dois reinos, Israel e Judá, que serão um só povo, uma só nação. Um apelo necessário também à nossa igreja, que é um corpo, mas cujos membros nem sempre se reconhecem. Às vezes têm dificuldade de caminhar juntos e há, em muitas situações, o enfraquecimento de nosso testemunho cristão na sociedade. Cultivemos a presença do Espírito de Deus que age em nós, que está presente na história. Não extingamos o Espírito Santo. Antes, acolhamos o Espírito para que a palavra do Senhor chegue às nossas comunidades e o nosso povo possa, então, celebrar a presença de Deus por meio da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer imensamente mais uma vez a companhia de vocês. Desejamos um ótimo fim de semana a todos vocês, que a palavra de Deus, sobretudo alimentada pelas reflexões, pelos incentivos do mês de setembro, possa frutificar na vida de vocês à luz da reflexão do profeta Ezequiel. Fiquem com Deus, um forte e carinhoso abraço. Tchau, tchau.